estou cursando Pedagogia na Uninter, né? Meu polo é de Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul. Dando continuidade, então, à leitura do artigo, né, pessoal, até para nós encerrarmos este assunto e partirmos para um outro assunto, vou continuar a leitura então, tá? Para compensar essas lacunas, a escola deve acolher e ajudar os novos professores, promover um ambiente onde ele se sinta apoiado. Dessa forma, a insegurança que o cerca, o medo de não estar fazendo certo, seja suprido, assim como aconteceu com esse docente. No início da minha profissão, tive muitas dificuldades, mas muita ajuda também. Pessoal, falando nisso, assim, ó, eu tive muita ajuda, assim, eu fui extremamente abençoada na primeira escola onde eu trabalhei, né, onde eu iniciei ali, então, como monitora. Eu tive muita ajuda da equipe pedagógica, da supervisora, da equipe diretiva também, porque além das dificuldades que a gente encontra já, então, em trabalhar com alunos, tem a parte da família também, pessoal, que às vezes é bem complicado. Às vezes nem é por a criança ter um problema ou não ter problema, ter alguma dificuldade de aprendizagem, alguma coisa, né? Existe problema também que às vezes a família, também não te quer lá, ou a família te testa, né? Bateu, eles chegam atrasado e entram dentro da tua sala de aula, lá como se estivesse entrando dentro de casa, falam o que acha que podem falar, e daí criança, né? Às vezes eles se um briga ali com o outro e coisa, leva aquilo para casa, chega na escola, quando vem pai e mãe apontando o dedo lá, o avó, não sei quem, xingando o teu aluno dentro da tua sala de aula, tu nem sabe o que está acontecendo, porque tu não tá junto lá no recreio, ou dentro da sala de aula não aconteceu nada, aconteceu lá na rua na hora que foram embora. Então são muitas as divergências, né? Muitas as dificuldades que a gente encontra, não só na aprendizagem. E esse apoio da equipe diretiva, da equipe pedagógica, das tuas colegas, é fundamental para ti se sentir acolhida e se sentir segura. Então, o pessoal, né, do curso normal, né, tentem sempre ter uma boa relação, uma boa conexão ali, uma conexão com a equipe diretiva, com a equipe pedagógica, com os colegas, porque faz a diferença. A gente precisa de apoio também para se fortalecer e se firmar, né? Faz parte para que a gente se sinta acolhido também, além de acolher, tá, pessoal? Outro fator importante, extraído dos depoimentos dos professores entrevistados e que os incentiva a continuar na profissão, é a concepção de que a formação docente se completa na prática. Aí tem um relato, né? Foi uma temporada difícil. Hoje consigo dominar a sala, conversar com a criança, usar técnicas mais adequadas. Esse depoimento reafirma a tese de Silva, 2005, de que a escola é por excelência um local propício para a formação docente. Os estagiários, por exemplo, podem constituir-se em oportunidades ricas para a análise da prática e a busca da articulação com a teoria. As reuniões pedagógicas são espaços privilegiados para estudos, discussões de casos reais, buscas de soluções coletivas, trocas de experiências. A inserção na dinâmica da escola é um grande aprendizado. Então isso, né, mais uma vez, né, o relacionar-se, o trocar ideias. Eu tô fazendo assim, será que é assim? Mas não tá funcionando, daí eu li do outro jeito, mas se é assim não tá funcionando, será que é desse outro jeito que eu li vai funcionar? Como é que tu faz? Tu já teve um caso assim? A tua turma era assim? Tu tinha um aluno assim? Como é que tu fazia? Não, mas esse teu aluno não é muito parecido com o meu. Tá? É muito importante essa troca. E como eu digo, né, digo e vou repetir, né, nos vídeos sempre, o pessoal que começa a fazer o estágio do curso normal, começou o teu estágio,
já põe o dedinho lá na moleirinha para ver se é isso aí que tu quer mesmo, tá? Porque tu já dá para ter pelo menos uma noção. Por mais que às vezes tu não consiga interagir muito, né? Tu não consiga exercer a tua autonomia, a tua autoridade, a tua didática, porque tu tá ali observando, né? Tu tá ali como estagiário, tu consegue já ter uma noção de como é que funciona. E ainda mais quando tu for realizando estágios, tipo, em diferentes turmas, isso também é interessante. Não só pegar, tipo, só um primeiro ano, só um segundo ano, conhecer etapas diferentes da fase de aprendizagem. E daí tu também vai ter noção de que existem diferentes tipos de dificuldades, diferentes problemas, né? É bem interessante. É comum o docente sentir medo ao se deparar com a sala de aula, pois se trata de uma experiência da qual nunca vivenciou. Porém, esse medo precisa ser educado para que não bloqueie a sua capacidade de ensinar e impeça a sua intenção com os alunos. É como eu falei, né? Teve até aquela citação, o cheiro, né? A sujeira dói nos olhos, né? Naquela situação ali. É bem isso, gente. Querendo ou não, por mais que eu acho que tu deve expressar também as tuas emoções, até para as crianças verem que tu também é como eles e tu tem emoções, e tu tem teus medos, teus receios, né? Tuas angústias, né? Para se igualar como ser humano e mostrar que é normal, né? Tanto o grande quanto o pequeno tem, né? Medos, ansiedades, angústias, problemas. Só que tu não pode demonstrar isso de forma que te desequilibre, te desestruture, porque tem o outro lado, tu perde o respeito também e a credibilidade na sala de aula. E não importa se é lá no primeiro ano, se é no segundo, se é no terceiro, se é no quarto ano, porque dependendo da escola onde tu trabalha, a localidade onde tu trabalha, se tu se mostrar totalmente fragilizado, incomodado, perdeu-se o domínio, perdeu-se o respeito, perdeu-se a dignidade de professor lá dentro, né? Tu não pega aquilo ali nunca mais. Então tem esse lado também que tu precisa buscar ter um autocontrole. Como eu falei, eu ouvi o relato da fulaninha, me emocionei, eu vou falar, olha, fiquei emocionada com a tua história. Né? Ou me identifico com a tua história, porque eu também, né, na minha família teve um caso assim, o meu pai era assim, minha mãe era assim, para eles verem que a gente vive também, né? E o professor, não, eu também tive infância, também tive lá meus problemas, também sofri bullying, também fiz bullying, né? Infelizmente, mas a gente não era bullying, né? Mas rolava muito isso de apelido, de se xingar, meu Deus, de assoprar aquelas bolinhas no canudo lá que tu vinha toda roxa para casa, botava um percevejo na cadeira para te sentar, com o teu sobrenome, e se viam que tu ficava irritada, mais faziam, né? E hoje, tipo, é bullying, não pode acontecer, mas tu também tem que ter um equilíbrio para moderar isso aí, tá? Identificar-se com a profissão e assumi-la como uma atitude positiva e otimista foram também citados pelos entrevistados, como retrata o seguinte depoimento. Posso dizer que minha experiência como professora não tem preço. Sempre tive em meu caminho pessoas que realmente fizeram a diferença. Dificuldades todos nós temos. O que muda é como nos portamos diante dela. Pode parecer romântico, mas fazer o que gosta influencia muito em nosso trabalho. Viver a educação e acreditar nas pessoas. E para isso não precisamos recursos tecnológicos. Quem não lembra daquele professor que fez a diferença na nossa história de vida? Então, volto lá também para uma fala já anterior minha, né, pessoal? Aproveitar esse momento do teu estágio, né, alunas do curso normal ou aluna, né, de um curso de graduação que talvez também possa assistir o vídeo, acho interessante essa troca de ideia, quando vem até minhas colegas de graduação de pedagogia, né, que
foram convidadas para assistir. A gente tentar trabalhar ali com o que tem, buscando ir além e tentando transmitir algum conhecimento, alguma aprendizagem dentro das limitações de cada um. Só que para isso acontecer e essa troca de aprendizagem existir, é de suma importância, mais uma vez vou dizer, o estágio, para a gente botar a mão lá na consciência, se olhar, se enxergar estando à frente de uma turma, lidando com diversas situações e pensar, isso que eu quero. Porque eu tenho pessoas de luz no meu caminho que me incentivam e me inspiram, ou a pessoa que eu tô vendo vai me inspirar a ser igual a ela, ou no meu caso, vai me ensinar a ser totalmente diferente dela. Porque existem as pessoas que iluminam nossa caminhada, que fazem nos reafirmarmos naquilo que nós queremos, isso tanto na profissão quanto na vida pessoal, né, da gente. Tem pessoas que passam na nossa caminhada, que nos ensinam a ser, né, mais gentis, mais bondosas, mais honestas, mais inspiradoras, tanto quanto elas, sem deixar as petecas cair. E tem aquelas pessoas que passam na tua vida para te ensinar e reafirmar que tu não quer ser igual a elas. E graças a Deus que passaram. E é esse momento do estágio, da entrada na sala de aula, que te faz, então, tu te reafirmar na profissão, ou tu realmente, assim, tu ser honesto contigo mesmo e pensando já em alunos, nas crianças que vão passar pela tua vida, ou nos adultos que vão passar pela tua vida, que não é isso que tu quer. Mas para te não ser lá na frente malvado, não ser um frustrado, não frustrar, não causar bloqueio de aprendizagem, porque o professor marca. Eu me lembro perfeitamente, lá do meu primeiro ano, eu me lembro do meu prézinho, né, que era o pré. Me lembro, assim, das minhas professoras, eu tive professoras que marcaram muito a minha vida. E num tempo remoto, vamos dizer assim, né, sem acesso à internet, com mais dificuldades também financeiras que a gente vivia, era tão difícil até tu ter um brinquedinho, alguma coisa assim, era tão complicado antes, tu ter acesso às coisas, E hoje é tudo tão mais fácil, né? Hoje até a escola dá lápis de cor, a escola dá pincel, a escola dá caderno, porque angariou lá recursos, ou porque veio da prefeitura, ou porque uma empresa doou. Antes não existia isso. Se tu não tinha lápis, a mãe não tinha dinheiro para comprar, ou tu vivia pedindo emprestado, ou então tu não ia pintar. Mas também sempre tinha aquele que emprestava, né? A ausência de habilidade didática é um dos percalços enfrentados pelo professor iniciante. Os recém-graduados pensam que após saírem da faculdade, saírem do curso normal, estarão capacitados para encarar a sala de aula. Porém, ao se deparar com ela, entram em conflito ao constatar sua dificuldade em planejar sua prática com base nas teorias aprendidas e nas quais acredita fiamente, né? A teoria é diferente da prática. Não conseguia desenvolver nada do que havia pensado. É um relato de um outro professor. Gente, a teoria realmente é diferente da prática. Só que com a teoria, tu consegue fortalecer e firmar a tua prática. Porque nós precisamos ter um amparo ali teórico, né? Que nem eu falei, quando tu busca a solução para uma criança que está com dificuldade de aprendizagem, tu vai ter tanto dos teus estudos, ou se nos teus estudos não teve uma base teórica para esse problema que tu está vivenciando naquele momento com o aluno, tu vai pesquisar na internet, ou em autores, né? Ou até com colegas que leram, ou que ouviram, ou que já viram, ou que já tiveram. Então, assim, ó, o teórico complementa porque ele reafirma que a tua atitude está certa. Porque sempre alguém teve um caso parecido com aquele, e aí tu tem um embasamento. Então, ali, ó, eu li isso aqui, que o fulano de tal fez isso e a coisa funcionou, eu vou experimentar. Então, assim, ó...
Aí o teórico é diferente, mas o teórico é muito importante, porque o teórico nos apresenta possibilidades do que nós vamos encarar, de vivências. O teórico embasa vivências. Não foi do nada que saiu aquele assunto, não foi do nada que o autor começou a escrever, não. É porque ele observou que tinha campo para um estudo sobre determinado assunto. Então a teoria e a prática são diferentes, mas a teoria afirma ali a tua prática, te ajuda a praticar. É importante também. Sobre as expectativas em relação às teorias recém-assimiladas em sala de aula e as possibilidades de usá-las na prática, o professor iniciante procura encontrar uma metodologia de trabalho. Sente-se isolado pela falta de orientação e de um trabalho coletivo e busca caminhos para transformar a realidade encontrada na sala de aula, muitas vezes sem um embasamento teórico consistente, e até mesmo repetindo práticas observadas e criticadas em outros docentes. No entanto, essa situação não lhe traz tranquilidade, pois ainda não estando acomodado à realidade maçante do cotidiano, gostaria de fazer diferente, mas não sabe como. Vou dizer então mais uma vez a minha intenção com esse vídeo, tá? A minha intenção com o meu projeto de extensão é justamente isso do conciliar a prática com a realidade, a teoria, apresentar sugestões de como trabalhar em determinadas situações para que tu possibilite a aprendizagem dentro da realidade que tu possa encontrar dentro da sala de aula. Vou também transmitir embasamentos, teóricos de autores da educação, que com seus estudos e pesquisas desenvolveram métodos de ensino, que é o que diz aqui, não tem método de ensino na teoria. Tem, gente, tem método de ensino, porque como eu falei, o professor precisa aprender a aprender e precisa aprender a se reinventar. Mesmo com medo e com frio na barriga, se é a profissão que tu quer, e que tu vestiu a camiseta, tu vai correr atrás de informação e vai correr atrás de aprendizagem, para aplicar alguma coisa que funcione ali, para te modificar aquele ambiente, para te modificar aquela atitude, para te transformar as crianças que estão convivendo contigo e ao mesmo tempo repassando conhecimento, aprendendo e ensinando a aprender, porque a gente vai aprender sempre e nós temos que buscar sempre. Então, as considerações finais do artigo, notamos que os conflitos enfrentados pelos docentes em início de carreira se originam de várias vertentes e situações, essas que o docente não imaginava vivenciar, contrariando suas expectativas. Vislumbra-se uma sala de aula repleta de histórias, conhecimentos e vidas. Vidas essas que ainda estão em pleno desenvolvimento como ser humano, cidadão e ser pensante. Baseado nos relatos e nas próprias experiências, verifica-se a certeza de que a aula teórica que se tem no curso de formação acadêmica apenas aponta direções e exige do professor constante busca pelo aprendizado para desenvolver outras habilidades em prol de potencializar as capacidades dos alunos. Quanto mais se lê e mais se ouve, mais se tem a certeza que só se saberá como se será a vida na sala de aula vivendo-a. É imprescindível ter consciência de que a escolha profissional é pessoal, cabendo a cada pessoa decidir o caminho a seguir. A respeito da formação de docentes, Libânio defende: o professorado, diante das novas realidades e da complexidade de saberes envolvidos presentemente na sua formação profissional, precisaria de formação teórica mais aprofundada, capacidade operativa nas exigências da profissão, propósitos éticos para lidar com a diversidade cultural e a diferença, além, obviamente, da indispensável correção nos salários,
nas condições de trabalho e de exercício profissional. Libânio, um livro de 2011, páginas 77 e 78. As informações recolhidas ao longo dos dias nos mostram que, apesar dos pesares, há vontade. Há quem quer fazer dar certo com as peças que se tem para completar o quebra-cabeça. O professor pode não ser o detentor do saber, mas é ele quem coloca acentos nas frases escritas pelos alunos, que podem não ser os alunos dos sonhos, mas são seres únicos, com histórias próprias, conhecimentos adquiridos ao longo da vida e cotidiano. Respeitá-los e ouvi-los faz parte da função do professor. Com as mudanças na sociedade, a escola também sofre alterações em sua função, que não se trata apenas de transmitir conteúdos didáticos, mas socializar, formar seres pensantes, saber lidar com as diferenças culturais, investigar a realidade do aluno, valorizar as habilidades que possui. Sobre a formação dos professores, Libânio também, numa publicação de 2011, na página 12, diz: o novo professor precisaria no mínimo de uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informal. Os cursos de licenciatura necessitam introduzir novas metodologias à formação de professores, em que o professor possa refletir sobre a prática a ser exercida, que não se envolva apenas com a teoria, criando expectativas, sonhando com uma sala de aula perfeita, mas que ao se deparar com a realidade saiba agir. As condições concedidas ao docente, como baixa remuneração, qualidade de ensino, número de alunos por sala de aula, têm desmotivado o docente e implicado na formação de novos profissionais. É de suma importância que haja uma nova proposta educacional, investimento público que vise melhores condições para a profissionalização docente, que necessita ser valorizada econômica e socialmente. De acordo com Libânio, uma publicação também de 2011, na página 93, presume-se que onde a profissão é valorizada, a procura dos cursos aumenta, a formação melhora, o exercício profissional ganha qualidade. Através da análise do relato dos professores, conclui-se que é necessário haver um olhar mais cuidador para a profissionalização docente, onde a relação teoria e prática sejam mais aprofundadas e discutidas nos cursos de formação acadêmica inicial e continuada de licenciatura, com a responsabilidade de inserir o licenciando no espaço escolar. Nesse período, o licenciando poderá conhecer o ambiente, adquirir experiência sobre sua formação, associando teoria e prática, conhecendo os pontos positivos e os que necessitam de alterações. Dessa forma, é importante que a formação possibilite ao licenciando revelar suas inseguranças, para que assim possa ser trabalhada sua autoestima através de atividades que serão desenvolvidas para este fim. Na pesquisa aplicada com os 20 professores, apesar dos conflitos vivenciados, nenhum se mostrou desestimulado a ponto de desistir da profissão. Vimos que a profissão necessita de novas reformas para que haja os novos profissionais dispostos a contribuir na formação social, político e cultural dos indivíduos, né? Então aqui estão as referências também, pessoal, desse estudo, tá? Das gurias, tá? Então, o que pode concluir-se, né, pessoal? Esse artigo, né, foi lá de 2013, mas a gente pode perceber que pouca coisa mudou de 2013 para 2020, no sentido de recursos, no sentido de remuneração, no sentido do professor, de alguns professores, pouca coisa mudou. E como eu falei, sempre haverão dificuldades, haverão desafios, haverão experiências diferentes,
tanto para o professor iniciante quanto para o professor mais antigo, porque sempre são diferentes as crianças que entram na nossa sala. Todo ano muda e as dificuldades também vão mudar, os desafios vão ser outros e nós precisamos nos atualizar. E como eu disse, o estágio é uma oportunidade de ver e vivenciar um pouco para ver se é isso mesmo que você quer, se você está preparado para enfrentar esse desafio, se você está disposta a se desafiar como professor, como profissional, porque é um desafio constante a profissão professor, gente. E como eu falei ali que eu gosto de trabalhar, né, o eu, a família, as vivências, as histórias, esses relatos são de suma importância, essa troca precisa acontecer. Eu, como aluna do curso, né, de graduação em pedagogia da Uninter, eu posso dizer assim, ó, que a Uninter, diferentemente de muitos relatos, né, até porque isso aqui é de um artigo ali de 2013, mas tem muita coisa assim, ó, que a Uninter fornece que nos possibilita essas experiências, né? Tem estágio, então, na educação infantil, tem estágio nos anos iniciais, tem o estágio do ensino médio, tem o estágio dos diferentes contextos, que é uma outra possibilidade também. A gente estuda hoje até a pedagogia empresarial, a pedagogia, né, hospitalar. Então, a pedagogia tem se tornado um leque muito vasto de oportunidades para nós trabalharmos. Né? Uma pedagoga numa empresa, um pedagogo no hospital, por quê? Porque a pedagogia é um leque amplo. O professor de pedagogia, ele não estudou só português, ele não estudou só matemática. Assim como eu digo, né, as formandas do curso normal, vocês, gurias, não vão dar aula, gurias e gurizes, né? Porque nós temos professores, homens, masculinos também. Vocês não vão só dar aula de português, ou só dar aula de matemática, ou só dar aula de história, só dar aula de geografia, não. Os conteúdos, as disciplinas a serem trabalhadas são português, matemática, história, geografia, ciências, artes, ensino religioso, educação física. Vamos dizer, então, nós temos 8 matérias. Nós precisamos ter um conhecimento globalizado, que nós precisamos, ainda mais hoje que tem ali a BNCC, tu precisa de trabalhar de acordo, tipo, tu tem que fazer um projeto, tu tem que te estruturar, né? Que nem eu tenho meu caderninho aqui, olha só quanta coisa, quantas anotações. Vocês vão entrar em sala de aula, esse aprendizado ficou lá do meu magistério também, que era magistério e depois mudou, né, para o curso normal. O planejamento, a organização, não vou para a sala de aula lá com um saco cheio de coisa e vou despencando aquilo, não. Eu tenho que ter uma organização, meu plano de aula. Hoje eu trabalhei cálculos e um texto da FOCA, porque eu vou trabalhar com meus alunos a letra F. Então, com a FOCA eu já vou entrar nos animais. Posso fazer lá em matemática o quê? Para eles contarem com foca, ou probleminhas envolvendo lá uma foca, envolvendo lá a sardinha. Eu posso trabalhar o ambiente, que também entra em ciências. A foca estava triste, dizia no texto, eu posso trabalhar lá ensino religioso, em relação aos sentimentos. A foca gostava de dançar, eu vou englobar isso lá em educação física. Só que não necessariamente também que eu vou trabalhar lá a foca. Vou trabalhar com o cachorro, gato, cachorro, todo mundo conhece. A maioria vai ter em casa o gato, o cachorro, o porco. Vamos trabalhar com a nossa realidade. O morro, vou trabalhar o meu Cerro Botucaraí aqui na minha cidade, lindo. Eu não vou falar lá do outro morro, de não sei aonde. Vamos trabalhar com a nossa realidade. Com a realidade das nossas crianças. E vamos, com a realidade das nossas crianças, buscar, aprender a aprender, trocar experiências e conhecimento.
Tá, pessoal? No próximo vídeo, então, já vou dar início ali à ludicidade. O que é a ludicidade? O que é o lúdico? Da onde que saiu isso? Quem é que falou que isso é importante? Tá, pessoal? Até mais!